Mas tem uma coisa que eu tenho visto, na nossa geração isso era mais frisado, tipo assim, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado e vai morrer médico, engenheiro e advogado. O que eu tenho visto é que a nova geração, principalmente depois da revolução tecnológica e da revolução digital, a garotada que está vindo aí, ela não tem esse peso do tipo assim, vou ser médico o resto da vida, vou ser advogado o resto da vida. Porque o mercado deles é um mercado que flui muito rápido. Por exemplo, se a gente pensar que quando a gente comprou o primeiro celular, não havia nada dessa atualização de sistema, que o celular durava um tempão, e que hoje a gente tem 2 atualizações de sistema por ano e de modelos por ano, você vê que a coisa é muito veloz. Então a geração digital é uma geração que já está mais habituada a saber que ela não vai fazer a mesma coisa a vida inteira. Olá, esse é o podcast Carreira em Foco, o espaço dedicado a explorar o mundo profissional e desvendar os segredos para alcançar o sucesso em sua trajetória profissional. Venha conosco nessa jornada. E hoje eu falo com a Kelly Nayara Chiman. É isso, Kelly? Falei certo dessa Isso, vez? acertou. Acertei, né? Kelly é psicóloga, especialista em carreira, vai estar aqui hoje batendo um papo com a gente. Já agradeço por isso, Kelly, muito obrigado. Os nossos ouvintes aí vão ter a oportunidade de ter bastante conhecimento, de poder entender sobre bastante coisas relacionadas à carreira, né? Então, muito obrigado por você ter Imagina. aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite. Que bom. Ô, Kelly, eu tenho muita curiosidade, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, e eu tenho muita curiosidade sobre falar, né? Sobre a transição de carreiras. Eu tenho percebido que está mais bem comum as pessoas quererem fazer essa transição de carreira, é isso? Isso mesmo. É porque antigamente, se a gente for pensar, os nossos pais, era mais comum começar dentro de uma empresa, de uma indústria e seguir aquela carreira para o resto da vida, né? Então, 30, 40, 50 anos na mesma empresa. Hoje, para a gente já não faz mais sentido isso. E cada vez mais as pessoas têm buscado essa transição e as empresas também estão começando a se adaptar mais com isso, né? Eu fiz uma enquete esses dias no LinkedIn perguntando se a pessoa, né, tem vontade de fazer transição de carreira. E 55% disseram que sim, né? 55% disseram que sim e 9% disseram que não tem certeza, sobrando apenas 36% convictas, que estão na certeza de que faz o que gosta, né? Que não tem essa dificuldade. E me fala uma coisa, quando a gente fala de carreira, qual que é a diferença, né? A gente está falando, por exemplo, eu tenho minha profissão, você tem a sua profissão. Qual que é a Uhum. diferença entre carreira e a profissão? Na verdade, a profissão geralmente tem mais relação com a nossa ou formação, ou, por exemplo, até mesmo, às vezes, uma área que a gente vai se aperfeiçoando, se especializando. E a carreira, a gente está falando da nossa vida toda. Então, por isso que a gente fala de modo mais geral, que muitas vezes a gente vai ter várias profissões dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida profissional. Porque a carreira, ela engloba toda a nossa vida, né? Uhum. E eu posso ter várias profissões dentro da minha carreira. Eu estava comentando com você que o meu caso é muito parecido com isso, né? Eu senti necessidade de mudar e paguei para ver. Uhum. É, Você considera que é arriscado fazer uma transição de carreira? O fato de
de eu não estar contente e querer mudar de área, mas mudar assim que eu digo radical mesmo, né? Sim. Eu acho que arriscado é a gente não fazer o que a gente gosta, né? Tá infeliz ali com a nossa vida, com o nosso trabalho. Tudo tem risco. Até o fato de a gente não fazer, ficar ali estagnado, é arriscado, se a gente for pensar, porque é arriscado a gente não crescer, não se desenvolver, ganhar um burnout. Então, o que viver é arriscado se a gente for filosofar, né? Mas sim, tem dentro de uma transição, o ideal é que a gente planeje, que a gente entenda um pouco mais sobre quem a gente é para fazer essa escolha mais assertiva. Então, dentro do trabalho, do planejamento de carreira, a gente tem essa questão dos riscos. Então, quando você vai tomar uma decisão, toda decisão ela vai ter um risco. Então, a ideia é ajudar a pessoa a ter clareza para minimizar esses riscos. Mas, de forma geral, acho que também experimentar, eu sempre falo também para os clientes que a gente nunca vai ter 100% de certeza se você vai gostar ou não de fazer aquilo se você não experimentar. Eu até toco num assunto que é bem polêmico nesse caso. A gente é obrigado a escolher a nossa profissão com 17 anos, 16 anos. O meu caso foi com 17. E a gente não tem ainda maturidade suficiente para saber o que a gente vai querer fazer para o resto da vida, né? Sim. E aí a gente pode, 10, 15 anos que está trabalhando na mesma coisa, pode entender que não é aquilo que te faz feliz, né? Sim. Muitas das vezes a gente acaba até escolhendo pelo fato financeiro. Ah, não, vou escolher essa profissão que dá mais dinheiro, ou isso. Eu acredito que poucas pessoas escolhem o que gostam, né? Ou têm a oportunidade de escolher o que gosta, né? Pelo simples fato que também a gente tem que levar em consideração o financeiro, né? Na verdade, é uma questão também cultural dos nossos pais, por causa de questão de sucesso. Então, aquela coisa, antigamente, você se formar em direito, engenharia ou medicina eram as profissões de sucesso. Mas hoje a gente percebe que qualquer área, desde que você se dedique, você pode ser bem-sucedido. Se não houver essa dedicação, você não vai conseguir ser bem-sucedido. Só que os pais também estão bem mais flexíveis, assim, eu atendo ainda alguns jovens. A pressão até da escolha certa está na cabeça do jovem do que necessariamente nos pais, eu vejo hoje em dia. Eles já deixam mais livre, já falam, não, tudo bem, escolha o que você quer, mas a pessoa que fica ainda com essa coisa, não, já tem que escolher e acertar de primeira, né? Você acha que hoje mudou essa relação dos pais escolherem a profissão pelos filhos? Porque antigamente era bem... Acredito que a influência, claro que sempre vai existir, assim, seja de pais, colegas, mas eles não têm mais essa... digamos, tão fechado essa questão da carreira, como a gente está falando, que ser só medicina, só engenharia. Então, eles estão hoje também entendendo que o mercado está bem aberto, tem surgido muitas outras novas áreas, muitas possibilidades aí diferentes, né? Eu me recordo que quando eu estudava, eu percebia que muitos dos meus colegas, amigos da escola, não, meu pai quer que eu faça direito, meu pai quer que eu faça engenharia, e sempre, igual você citou, né, agora há pouco, sempre essas mesmas profissões, né, esse nicho. E hoje eu acho que mudou muito em relação à oportunidade também, né? Antigamente era muito difícil você fazer uma faculdade, né? Era caro, as oportunidades eram bem menores. E hoje a gente percebe que tem muita oportunidade, facilitou bastante, né? A gente tem alguns programas que acabam ajudando as pessoas a fazerem faculdade. Quando eu fiz faculdade, há uns 20 anos atrás, era tipo 4 salários mínimos a mensalidade, se eu não passasse numa pública, né? Hoje barateou bastante. Claro, também tem, assim, sem querer botar nenhum tipo de empecilho, claro, também tem ensinos e ensinos, né? Porque quando você deixa mais barato, acaba também diminuindo a qualidade, né, do ensino. Sim. E me diga uma coisa, que conselho você daria para quem está pensando considerando, né,
mudar de carreira, fazer uma transição? A base é sempre o autoconhecimento, de entender realmente o que você gosta, o que você não está gostando na carreira. Eu falo que é igual a gente querer programar uma viagem. Então, decidi que eu vou viajar para o Rio de Janeiro. Beleza, eu posso ir de carro, de avião, de ônibus, eu posso alugar um hotel, um Airbnb. Então, o que você vai fazer, esse plano de ação, ele vai depender de uma decisão que você precisa primeiro ter lá atrás. Eu vou de férias, eu vou para um congresso, eu vou com a família, eu vou sozinho. Então, são algumas questões que a gente tem que ter clareza para que a gente tome uma decisão mais assertiva. Porque se a gente for mudar de carreira, beleza, tem várias opções de carreira, mas e aí, por onde eu começo? Muitas vezes as pessoas ficam perdidas porque elas não querem ter o trabalho, digamos assim, de olhar para isso, de planejar, simplesmente vão trocando e vão experimentando aquela coisa, deixa a vida me levar. E aí acaba demorando às vezes mais para de fato encontrar algo que faça sentido, né? Eu acho que, então, pelo que você está falando, o primeiro passo é se entender, né? Entender o que você quer para você, para que lado você quer nadar, né? Para antes de tudo começar a agir. E o agir, por exemplo, quero mudar de carreira, já estou insatisfeito com a minha área, preparar-se em uma transição é difícil? Com certeza porque a gente sempre vai ter medo de não dar certo, aí vem muitas crenças limitantes, medo, então, por exemplo, de magoar a minha família. Vamos pegar o gancho, igual a gente estava falando, que se a gente for muito influenciado pelos pais, ou enfim, na escolha, então tem uma decepção que a gente vai estar fazendo. Às vezes também quem é casado tem essa questão de que é uma decisão que envolve, às vezes, a família, o esposo. Então, é uma decisão que não é fácil, porque envolve muitos fatores. Então, a gente tem várias crenças limitantes, com certeza. E eu acho que isso que acaba travando as pessoas. E elas preferem, digamos assim, ficar mal onde estão, do que enfrentar esses medos, muitas vezes. E como que a pessoa ela pode, por exemplo, ela está pensando em trocar de carreira, como ela pode identificar, por exemplo, se a profissão que ela está pensando é valorizada no mercado? Por exemplo, ela tem alguma forma de medir isso, de ela saber se ela vai ter sucesso ou não? O sucesso depende de bastante coisa, né? Mas eu falo da área que ela está pretendendo atuar. Sim, isso vai depender da questão do tempo, se a gente for ver. Quando eu escolhi fazer faculdade de psicologia, as pessoas achavam que eu ia morrer de fome, né? Então, quando me formei, minha mãe queria que eu fizesse concurso público lá da prefeitura, porque era mais estável, mais garantido. As pessoas mais antigas ainda têm esse pensamento. Mas hoje, anos depois, mais de 10 anos depois, a psicologia é uma área que está super em alta. Quem que vai imaginar? Então, tem algumas tendências que a gente às vezes não tem tanto controle, mas sim, quando a gente está falando ali de uma transição, a gente pode ficar antenado do mercado, porque se depende da profissão, pode ser uma profissão que não vai mais fazer tanto sentido daqui a algum tempo, e para isso eu preciso olhar para o mercado, fazer a leitura dele, estar antenado com as tecnologias. Vamos pensar agora, né, nessa questão da inteligência artificial, dados. Então a gente entende que o mercado está caminhando para isso. Logo, eu preciso desenvolver também algumas habilidades, seja na minha área que eu já atuo, para não ficar obsoleta, ou seja, também para buscar uma transição. Então, eu estou buscando uma transição e essa área ela vai ser uma área que está sendo vista aí pelo mercado? Eu acho que risco sempre vai ter, né? Eu acho que a gente vive correndo riscos na nossa carreira, na nossa profissão. Amanhã a gente pode encontrar um obstáculo. Risco a gente não vai conseguir que eles que não existam mais, e sim a gente mitigá-lo, né? Dar um jeito de passar por cima. E por exemplo, vamos supor que, não, minha carreira tá legal, eu gosto de trabalhar
com isso, mas eu cansei, saturei do meu trabalho, quero fazer uma recolocação, né, no mercado. Quais são as melhores estratégias, né, para você pensar numa recolocação? Primeiro, de novo, entender do que você cansou. Cansei do meu líder, cansei da minha empresa, cansei da atividade. Cansou São de vários, tudo. cansei de tudo, né? Então, porque às vezes a pessoa também esquece de olhar para isso e buscar internamente na empresa. Vamos pensar que se for uma questão de atividade diária, será que não tem outras tarefas ali dentro que eu também me identificaria fazer? Eu falo que a gente tem que ter protagonismo na nossa carreira, porque ninguém vai te promover. Ah, Fabrício, você quer ser líder? Vamos te promover a líder? Você precisa, no mínimo, estar tendo algumas atitudes e também sinalizar isso para as pessoas. Eu preciso sinalizar porque às vezes eu não sei a estratégia da empresa, pode ser que ela está vindo com um novo projeto, com um novo desafio que tem super a sua cara, mas que eles nem tinham pensado em você ainda, porque talvez você não demonstre tanto aquelas habilidades no dia a dia, porque não é a tua rotina, não é de fato as coisas que você faz ali na prática, mas a nova área vai fazer. E então, por isso que eu falo muito do protagonismo. E aí, se eu decidir que eu vou buscar no mercado, de novo a decisão aqui, vou buscar no mercado. Então, eu também preciso mapear o mercado, porque hoje o mercado ele muda bastante. Você que trabalha, por exemplo, hoje com projetos, a gente percebe que surgiu uma nova nomenclatura aí, que é o tal do PO, que é o Produto Owner, né? Então, é uma modalidade muito parecida com projetos, se a gente for pensar. Só que se eu não estou antenada e eu não sei, eu vou ficar lá buscando projetos, e às vezes eu vou olhar e falar, nossa, o mercado está muito ruim. Meu Deus, não está tendo vaga. É melhor eu ficar aqui nessa empresa. Não, porque a crise, né? A crise está aí. Então, é melhor eu ficar infeliz, de novo, né? É melhor eu ficar infeliz aqui do que buscar o que? Conhecimento. Então, eu preciso buscar conhecimento. Sair da zona de conforto é sofrido, mas eu falo, a gente tem que escolher o que a gente quer sofrer, né? Uma indecisão na nossa vida pode custar mais caro do que uma decisão, né? Perfeito. A gente fica naquela indecisão do será? Eu que sou do mundo corporativo, né, que trabalho em empresa, eu percebo que tem muitas formas de você enxergar a empresa, de você enxergar o seu líder, de você enxergar a direção da empresa. Tem muitas formas e eu percebo que muitas vezes nem é da forma que você pensa. Então, muitas vezes você cria uma característica, fala, não, ele não quer me dar essa oportunidade, ele não vai me dar essa oportunidade. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que a gente tem que ser um pouco ousado, claro que dentro dos limites, né? Que tem gente que usa até demais, e demonstrar o interesse por outras áreas, né? Dentro da mesma empresa. Mas você sabe, Kelly, que eu queria comentar uma coisa com você. Eu tenho um amigo que ele vivia dizendo que estava insatisfeito no trabalho, que queria trocar de empresa, não trocar de profissão, mas apenas uma recolocação. E aí o gerente dele, eu não me recordo se era gerente, se era só coordenador, não me recordo, saiu, foi para uma outra oportunidade e ele disse que melhorou bastante o trabalho dele e ele desistiu, né, de fazer essa mudança. Então, claro que a gente não tem essa opção, né, de controlar a outra pessoa, mas tem chefes que também faz com que o funcionário, o colaborador se sinta incapaz, se sinta descontente, né, em realizar o trabalho. Com certeza. A gente tem dados, inclusive, que apontam para isso, né, Fabrício, de que a maioria das pessoas saem da empresa não é nem pela empresa, mas sim pela liderança. E liderar pessoas realmente é uma missão, eu falo. Então, eu gosto também muito de trabalhar com o desenvolvimento das pessoas que querem se tornar líderes, porque eu já trabalhei dos dois lados, né, desenvolvendo líderes e também pessoas que trabalham ali, que são analistas, especialistas.
e eu ouço cada coisa de liderança. Mas uma coisa é isso que você comentou, a gente tem que saber separar o joio do trigo, como eu gosto de falar para os meus clientes. Então, assim, o que é da empresa, o que é desse líder de fato e o que é do Fabrício, porque nada impede que o Fabrício vá para o mercado e continue encontrando pessoas parecidas no meio do caminho. Vamos pensar, você que lida com projetos, você lida com várias pessoas, não é só com o líder, mas com os clientes internos. Então, cada pessoa tem um jeito e a gente precisa aprender a se relacionar com essas pessoas. Então, se eu não conseguir olhar para mim, tá? Será que aquilo realmente ele não gostou desse projeto, ele está me criticando? Ou será que eu que já estou me sentindo incapaz, já estou com uma crença ali limitante de que eu não sou bom o suficiente para fazer determinada atividade? E aí começo a fazer toda aquela mistureba que eu brinco na nossa cabeça, né? Nossa cabeça ela é danada. Então, se a gente não olhar para isso e começar a separar as coisas, de novo, a gente só vai repetir um padrão de comportamento, mudar da empresa não vai adiantar nada. Eu acredito nisso também. E uma coisa que eu também gostaria de comentar com você e também pedir sua opinião em relação à liderança. Você percebe nas suas andanças aí, que existe muitos líderes que não estão preparados para o cargo de liderança mas acabaram assumindo o cargo de liderança ou porque é de confiança ou é porque já está há muito tempo na empresa. Você acredita que isso acontece? Com certeza, o tempo inteiro. E aí eu falo que a empresa perde duas pessoas. A pessoa que é a técnica, vão pensar, o Fabrício é um ótimo, né, gestor de projetos, foi promovido, não estava nada preparado para ser líder lá, gerente. Pronto, automaticamente eu não consigo rebaixar ele de função, eu perco o gerente e perco o gestor ótimo de projetos que eu tinha. Então, claro que empresas maiores têm se preocupado com essa gestão. Eu mesma fazia muita avaliação de assessment, que a gente chama no mercado, que é avaliação de desempenho para lideranças. Então, a gente sinalizava para a empresa os perfis, as pessoas com maior potencial para serem líderes, e muitas vezes a empresa ia criar um plano de desenvolvimento para então essa pessoa assumir de fato uma liderança. Mas, como eu te falei, são empresas muito maiores, mais estruturadas, e no dia a dia não é com tanta frequência que a gente vê isso, a gente vê muito mais ali a necessidade. E também eu acho que vai da pessoa em buscar se desenvolver, porque a gente joga muita responsabilidade na empresa. Então, porque a empresa tem que me pagar um curso, porque a empresa tem que me preparar, porque o gestor tem que me dar esse feedback. Tá, mas e eu? Se eu quero ser líder, será que eu também não tenho que buscar ler um livro, fazer uma mentoria, me preparar, buscar bons mentores para me inspirar? Porque eu falo que a liderança é muito parecida com o dirigir. Não é só um cargo, não é só também um livro que vai te fazer um bom líder, é a prática. Só que é uma prática, de novo, não é uma prática de não ser consciente, mas de a gente tentar o tempo inteiro estudar, ser melhor, entender de pessoas. E você acredita que existem pessoas que são natas para isso, né? Pessoas que nasceram para ser líderes e pessoas que por mais que tentam se preparar, que fazem curso, mas não nasceram para ser líderes? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei. Você é pai, Fabrício? Não. Você quer ser pai? Você pode não. Falar que sim ou que não. Não, ok. Mas se você quisesse ser pai, você acha que estaria pronto? Você nasceu pronto para ser pai? Sim. Acho que sim. Você nasceu pronto? Não, nasci pronto, não. Ah, tá. Não nasci pronto. Tudo acho que a gente vai com achismo, né? No primeiro choro, na primeira noite mal dormida, a gente já quer devolver a criança. Bem isso, né? Mas a liderança eu vejo muito parecida, e com qualquer, não só a liderança, mas até mesmo com a nossa área, a nossa profissão, porque eu vejo quando eu pego clientes, eu mesmo já fui assim também no início da nossa carreira, a gente quer ter 100% de certeza que a gente já tem todo aquele conhecimento para daí assumir aquele projeto novo.
Mas nunca a gente vai assumir se a gente querer sempre esperar esse 100% aí, porque ele não existe. Então, você acredita no desenvolvimento. No desenvolvimento. E tem vários perfis. Quando a gente trabalha com uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental, cada um tem um perfil, cada pessoa tem um estilo, cada líder tem um estilo. O que ele precisa é olhar para o estilo da liderança dele, entender o que funciona e o que ele precisa desenvolver. E tá a Kelly aí para ajudar você que está ouvindo a gente, né? E está pensando em desenvolver a liderança, melhorar na sua carreira. E, Kelly, me fala uma coisa. A gente estava falando agora de recolocação, né? Uhum. Como o LinkedIn ajuda nessa recolocação? Junto com essa pergunta, eu vou falar da minha experiência. Uhum. Eu adoro o LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn. Eu não entro no Instagram, eu não entro no Facebook, mas eu adoro o LinkedIn. Mas o contrário também existe. Tem gente que só entra no LinkedIn quando está procurando trabalho. Como que o LinkedIn pode ajudar as pessoas na recolocação? Primeiro que é uma pena para quem entra só para quem está buscando recolocação, porque realmente ele tem muita notícia de mercado, eles têm a newsletters, então lá a gente acaba entendendo as notícias, as pautas quentes, então ajuda muito os profissionais a se manterem atualizados. Eu amo também a ferramenta. Recentemente, inclusive, fui convidada, estou numa mentoria com eles para alguns creators dentro do LinkedIn. Então, cada vez mais eu já acho a plataforma rica e quando eu estou nessa mentoria, eles têm mostrado muitas informações que às vezes a gente acaba não consumindo. Então, o que eu quero dizer é que além de a gente poder se manter atualizado sobre mercado, você pode fazer muito networking, benchmarking lá dentro. E para quem está buscando recolocação, é uma ferramenta que hoje quase todos os recrutadores estão lá. 90% tem uma pesquisa até que mostrou que eles se posicionam dentro dessa rede. Tem até uma gerente de RH que ela brinca assim, ela falou para mim, eu não sei como as pessoas não usam o LinkedIn, porque eu só uso essa ferramenta hoje em dia para buscar candidato. As pessoas também achavam antigamente que era mais para cargos de especialista, de gerência, mas também não, tem muita vaga mais de analistas, vagas mais operacionais que as pessoas buscam lá dentro. Então, além de ter muitas vagas, as pessoas também usam para buscar profissionais, então os headhunters, às vezes tem uma vaga que não é oficialmente aberta, então ele vai buscar lá dentro, eu preciso de um gestor de projetos, como eu vou achar essa pessoa? Eu vou achar lá dentro do LinkedIn, eu vou entrar em contato, eu vou fazer abordagem ativa. Então, por isso que é uma plataforma aí que a gente precisa dominar e eu acho que eu sou defensora muito dela. Eu vou ser sincero com você, recentemente eu não me candidatei a vaga nenhuma, mas eu recebo bastante mensagem no LinkedIn, Fabrício, vem fazer uma entrevista com a gente, Fabrício, vem fazer uma entrevista. Viu? Que bom. Isso, e o LinkedIn, você tá deixando o seu currículo sempre atualizado, sempre mostrando um pouco da Kelly, né, no LinkedIn, um pouco do Fabrício, você vai estar aí chamando a atenção de recrutadores, né? Eu acho que isso na minha opinião, é certeza. Então, deixar sempre atraente. E parar com essa bobeira que o LinkedIn é só para procurar emprego, né? Eu acho que você tem que manter a rede ativa. Sim. Eu comentei com a minha irmã esses dias, eu falei assim, você precisa... você não me segue no LinkedIn. Ela falou assim, eu não uso. Eu não tô procurando... Eu não tô procurando emprego. Eu falei, mas LinkedIn não é para isso. Para procurar, não é só para isso, né? Na verdade. E eu concordo com você, eu acho que assim, ainda precisa melhorar bastante o uso, né? Tem gente que mistura política lá no LinkedIn, né? Coloca tópicos de Facebook no LinkedIn. E uma coisa que eu queria também entender de você, Kelly, o que você pensa do Open to Work, do selinho Open to Work?
Sim, o polêmico. Para mim é polêmico também. Assim, na verdade, é uma ferramenta que foi criada pelo próprio LinkedIn para ser utilizada. Então, penso que se você não está trabalhando e pode deixar isso claro para a rede, você deveria utilizar e deixar de forma mais intencional e clara que, ok, você está aberto ali às oportunidades. Aí as pessoas às vezes me procuram e falam, tá, mas aí parece que eu estou muito fácil, muito disponível, né? Vão me oferecer qualquer salário. Aí eu rebato e falo, ok, e você estando trabalhando não pode também te fazer uma proposta indecente? Proposta indecente a gente vai receber o tempo inteiro, estando com o selo, sem o selo. Então, não significa porque eu estou lá disponível que eu estou disponível para qualquer coisa. É diferente. E aí, nessa mesma lógica, as pessoas têm vergonha. Eu acho que tem muito mais a ver com uma vergonha de estarem desempregados. Porque eu estimulo, falo, use tua rede de contatos, mande no WhatsApp, converse com as pessoas que você conhece, que podem te ajudar nessa recolocação. A gente precisa usar a rede de apoio. As pessoas morrem de vergonha. Então, acho que o selo vem um pouco nesse preconceito que elas têm delas mesmas, né? De não se sentirem úteis mais, assim, para o mercado naquele momento, né? Eu conversei com um colega recentemente, ele trabalha com RH, ele contrata pessoas. Aliás, o próprio RH tem mudado o nome, né? Cada empresa tem uma definição, né? Eu vou de RH que eu sou antigo. E, e essa pessoa, ela falou assim para mim, Fabrício, que pavor que eu tenho de ver as pessoas com o selinho Pitchwork, eu nem abordo. Eu falei assim, mas o selo serve para isso, né? A pessoa tá aberta. Aí ele pegou e falou, eu não sei, acho que eu criei um preconceito com esse selo que eu já olho o selinho verde e falo, ih, essa pessoa entra na empresa e já quer sair, enfim. Mas você vê como é polêmico e como vai de cada profissional. Porque eu penso o contrário, porque eu penso assim, se eu fosse de RH e se fosse uma vaga, sei lá, mais comum, aquela vaga que não é tão difícil de achar profissionais no mercado, eu daria preferência para as pessoas que estão desempregadas. Então, mas tem muitas pessoas que colocam o selo estando trabalhando, né? Sim, mas aí eu acho já bem... Aqui é ousadia além, né? Que você comentou lá no início. Exatamente. A ousadia aí já é o exagero, né? Mas é muito comum a gente ver pessoas que estão trabalhando com o selinho lá, o Pitchwork, né? O empregador, o atual empregador, deve querer morrer, né? Sim. E duro a não ser que eles já deixaram ali acordado, que talvez já vai acontecer, que ela, sei lá, tá acontecendo um layoff, por exemplo, na empresa, então, sei lá, já estão cientes, vamos pensar dessa forma. Mas mesmo assim, eu instruo os meus clientes a não colocarem, por quê? Porque passa uma impressão errada, tá vendo? Como a pessoa de fora olha e pensa, nossa, mas como assim? A pessoa tá escancarando aqui, né? Então, é como se fosse uma traição, a gente vai mais uma plaquinha, assim. Quero sair da empresa. Então não estou também, contente. Eu instruo a não deixar mesmo se a pessoa está buscando. Até porque o LinkedIn ele criou essas duas diferenciações exatamente por isso. Porque quem está buscando recolocação no mercado, ele garante que quando você não põe e que você deixa lá apenas para recrutadores, mesmo se você se candidatar numa vaga que seja, por exemplo, anônima, a empresa abriu a vaga, não colocou qual era a empresa, sabe aquelas vagas anônimas que a gente não sabe de quem é? Pode ser da sua empresa. Só que o LinkedIn garante que quando você faz a candidatura, ele bloqueia e ele não deixa você se candidatar na empresa que você está atualmente. Então, ele faz essa leitura, sabe? E é por isso que criou-se essa diferenciação do Open to Work e do normal, digamos, sem o selo. O só para recrutadores, eu acho que é mais, vamos dizer assim, mais light, né? Então, você tá dando sinal que você tá querendo, né, se recolocar, mas sem escancarar, né? Porque assim, opinião minha, claro, eu acho que pega mal se você estando trabalhando e colocar lá. Sim. Porque como eu já estou nesse mundo corporativo aí há 20 anos, a gente percebe que tem muita gente que fala de sair só para ter a promoção, para chamar atenção. Claro que não é o caso, né?
sim. Mas a gente percebe que tem pessoas que fazem de propósito, né, para chamar atenção. Sim. E o LinkedIn hoje é uma pena, né? Eu estava vendo que ele não é uma rede muito grande, né? A gente vê, por exemplo, que os influenciadores do Instagram têm 1 milhão de pessoas, enquanto os influenciadores do LinkedIn têm 3 mil, 4 mil, sei lá, 180 mil, desculpa, 180 mil, 300 mil, né? É uma rede bem pequena. E poderia ser o contrário, né? Se as pessoas usassem sem o objetivo que elas pensam que serve o LinkedIn, né? Sim, isso é verdade. Acho que mas também com o tempo, né? Acho que como qualquer outra informação, as pessoas às vezes demoram para entender ali, né? E aí acho que esse é o caso do LinkedIn, assim, né? Ok, Ali, como que a gente lida com a ansiedade na hora da recolocação, né? Que a gente deve gerar um negócio assim, nada aparece para mim, já estou cansado de buscar. Como lidar com essa ansiedade? Bom, isso entra bastante nessa questão psicológica e de a gente trabalhar esse lado mais inteligente dentro da gente. Porque o processo de recolocação, eu falo que ele é um processo desgastante, porque a gente tem que fazer um monte de teste, não sei o quê, e aí tem os altos e baixos, porque aí eu vou para uma entrevista, gero toda uma expectativa, daí fico lá uma semana a mais esperando a tal da devolutiva e nada. Eu gosto sempre de ensinar para as pessoas a olharem para o que elas têm controle. Às vezes a ansiedade é isso, a gente quer controlar tudo, ou seja, eu não gosto desses testes, eu acho que tinha que ser diferente, mas eles não estão me dando retorno. Tá, mas ok, eu ficar pensando nisso vai me ajudar em quê? Então, o que está no meu alcance fazer? Às vezes é continuar buscando vaga, me candidatando. Só que, claro, e aí entra também em algumas questões até que a pessoa depende do tempo que ela está no mercado, ela acaba entrando num processo mais assim depressivo mesmo, né? De duvidar da capacidade dela, de achar que ela não é boa o suficiente. Só que às vezes a gente está fazendo a estratégia errada. Então é igual quando a gente pensa no nutricionista. Então, assim, a gente vai lá no nutricionista e fala assim, não, peraí, eu já fiz tudo isso aqui, não sei o que, não sei por que eu não tô emagrecendo. Calma, alguma coisa você tá fazendo errada. Então, é igual quando ela me falou, eu fiquei pensando, falei, eu só tô tomando uma lata de energético por dia. Ela falou, é aí então que tá o erro, né? Desse jeito não vai ter resultado. E é a mesma coisa que a recolocação, porque as pessoas não têm o conhecimento de mercado, de currículo, de LinkedIn, de uma entrevista, ou até delas mesmas, como que elas se conhecem, como é que elas dão o melhor delas ali numa entrevista. Sei lá, se a gente for falar de projetos aqui, eu não conheço, então eu não posso querer também, deixa eu construir minha casa, sei lá, vamos pensar numa área mais técnica. Então eu posso tentar sozinha, mas você entende que vai demorar, às vezes, muito mais tempo, a tendência de que eu posso, sei lá, estragar, desperdiçar ali o material vai ser maior, e às vezes, e aí eu vou me achar incapaz porque eu não sei construir uma casa. Mas na verdade não é isso, às vezes é porque a gente não está de fato usando a estratégia certa, e aí para isso precisa buscar conhecimento. Graças a Deus, hoje existem profissionais iguais a você para fazer esse tipo de auxílio, mas a parte do que nem você falou, eu não conheço de projeto, a parte técnica é sua, mas o profissional ele está aí para auxiliar na forma que você vai se preparar para entrar nessa vaga, né? Sim. E eu percebo que pessoas, né, profissionais iguais a você têm crescido muito no mercado, graças a Deus, porque eu acho que a gente pode até trocar de emprego, mas às vezes a gente vai trocar 6 por meia dúzia. Então, a gente se preparando, a gente consegue talvez almejar o que a gente queria, né? Sim.
E com certeza hoje também tem muita informação. Então, às vezes, essa questão de buscar conhecimento, claro que com um profissional é sempre melhor, mas assim, eu buscar é de fato a gente às vezes sentar e querer estudar, querer entender. Às vezes a gente tem preguiça desse processo. E hoje tem muita coisa gratuita, por exemplo, esse podcast, tem muita informação no mercado e que as pessoas têm preguiça. Com certeza. Olha, eu sou da época que eu tinha que ir na biblioteca pegar Né? livro para estudar. Hoje a gente tem tudo na palma da mão, facilidade muita. Então, assim, tem que deixar a preguiça de lado e tentar agir para poder melhorar. Você falou, né, do protagonismo na carreira. Eu sempre tive isso na minha mente. Empresa X, empresa Y, você é só mais um. O que importa é você. Então, a empresa X não está te dando oportunidade em curso, não fique esperando. Procure, faça. Ah, mas vou pagar um curso. Se você entender que vai te fazer bem, pague. Porque, assim, eu sou o cara que adora fazer curso, adora ler, me considero autodidata. E você acaba aprendendo tudo, assim, de um pouquinho, para você ter conhecimento, você às vezes pode utilizar, né, essa formação. Então, vai atrás, não fica esperando a empresa pagar. Isso, super concordo com você, porque as pessoas fazem isso. Ah, mas eu vou pagar essa certificação para usar aqui na empresa. Você não vai usar só na empresa. Pode ser que, Exatamente. ok, você vai usar naquele momento, mas você vai levar para você. Isso foi bem relevante mesmo. E a gente precisa ter mais essa mentalidade, eu acho, assim, né, de crescimento, de assumir as responsabilidades, demora às vezes um tempo para esse amadurecimento acontecer, né? Ô, Kelly, você sabe que eu tenho uma experiência pessoal. Eu trabalhava numa empresa e eu quis fazer um curso de gerente de projeto, porque eu adorava essa parte de gestão e tal. Chegou um cidadão lá na empresa, ele pegou e falou assim, ué, por que você está fazendo gerenciamento de projeto? Você nunca vai trabalhar aqui como gerente de projeto. Eu virei para ele e falei assim, meu amigo, eu sou do mundo, eu não sou dessa empresa. Se eu não for trabalhar aqui como gerente de projeto, existem outras empresas para eu trabalhar como gerente de projeto. Então, eu acho que a gente não pode se limitar, né? Se limitar a uma coisa só, aqui eu não vou ter oportunidade. Não existe só a empresa X, existe várias empresas aí precisando de profissionais e pode ser você o profissional que a empresa está precisando, né? Eu acho ruim, assim, eu nunca fui uma funcionária de reclamar, porque eu sou da teoria que se você assume aquele compromisso, você tem que fazer bem feito. Então, você, sei lá, decidiu que você quer fazer Uber por um tempo, faça bem feito. Sei que não é tão simples assim, né? A gente às vezes trocar de trabalho, enfim. Mas também ficar lá e reclamando não adianta, né? Então, se aquilo não tá te fazendo bem, tá, o que que você pode fazer para deixar um clima melhor? O que que você pode fazer, então, para buscar alguma coisa no mercado? Eu tenho uma colega que eu pensei em colocar uma plaquinha nela, igual aquelas da CIPA, estamos há 87 dias sem acidente, 300 dias. Ela está há 10 anos reclamando do mesmo trabalho. Então, eu falo, uma indecisão acaba tendo mais, como é que se diz? Acaba atrapalhando bem mais do que uma decisão. Não, vou fazer uma transição de carreira, vou me recolocar e vou parar de reclamar. Mas eu queria só fazer mais um comentário, eu acho que você vai concordar comigo. Eu estou há 20 anos no mercado e tem uma coisa que eu super indico que é network. Eu até hoje, em todos os meus trabalhos, não foram muitos, né, que eu fico bastante nos trabalhos, mas foi tudo por não indicação, mas na hora de fazer a entrevista, alguém me conhecia. Então, aí fala, conheço o Fabrício já. Ah, o Fabrício. Então, eu acho que o network é muito importante, você concorda? Super concordo. As pessoas, elas também, de novo, aquela questão, porque eu acho super errado as pessoas serem contratadas por indicações. Mas vamos pensar na gente. Quando a gente vai para algum profissional, qualquer profissional que a gente vai no mercado, eu quero uma pessoa para fazer minha unha. Se eu tiver uma indicação, eu não vou confiar mais naquela pessoa?
Essa é a lógica. Muito pelo Então, contrário. eu sei lá, alguém que você chegou até mim porque você quer o meu processo de coaching. Se alguém te indicou, a ideia é que você já vai chegar mais, né, familiarizado, que você vai confiar já em mim, ou você vai vender lá o projeto para alguém. É da mesma cidade. Nossa, são aqui de Ribeirão. Caramba, que legal, não sei o quê. Você acha algo em comum com aquela pessoa. Então você se sente mais seguro. Essa é a questão. E aí as pessoas querem levar para o lado de novo, né? Ruim da reclamação, mas isso acontece. Elas gostando ou não, é assim que funciona, né? E aí o network, ele pode te abrir muitas portas. Até se a gente for pensar, a questão do LinkedIn, ele ajuda muito quando principalmente a gente está fazendo uma transição de carreira, porque às vezes a gente não tem tantas palavras-chave, enfim, para colocar no currículo, para ser selecionado. Então, a gente precisa, sim, desse apoio para chegar na entrevista e conseguir mostrar o meu potencial. Parece que não, mas isso importa e muito. Kelly, eu queria te agradecer. Eu adorei o nosso bate-papo. Que pena que acabou o nosso tempo aqui. É curto, senão o pessoal não escuta, né? A gente não pode fazer um programa muito longo, senão a gente perde os ouvintes. Queria te agradecer, muito obrigado pela sua participação, pelo enriquecimento que você deixou aqui no nosso episódio. Imagina, eu que agradeço. Espero que as pessoas curtam e coloquem em prática aqui as dicas que a gente trouxe. Muito obrigado, Kelly. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau. O primeiro ponto para a gente ter um currículo atrativo é a gente olhar para o mercado e para as vagas, porque às vezes da forma como a gente escreve ele não é a mesma forma que o mercado utiliza as palavras. Então, quando a gente fala de palavras-chave, nada mais é do que entender o descritivo da vaga e tentar trazer também para o teu currículo. Eu já fiz isso aqui eu também trabalho. Tenho experiência com isso aqui. Então, coloca lá na descrição, na tua linha. Não seja tão também específico. Eu vejo que alguns currículos têm só lá assim, atendimento, ponto, liderança, ponto. Então, alguns são muito objetivos e precisa, sim, pelo menos ter uma linha ali que descreva um pouco mais das tarefas, e isso ajuda muito com as palavras-chave, principalmente na triagem das inteligências artificiais hoje. Quando a gente pensa no LinkedIn, por exemplo, que ele não deixa de ser também um currículo, ou num vagas.com, algumas plataformas que você usa o mesmo currículo para a maioria das vagas, eu sugiro que você tenha uma estratégia de recolocação e pense nas principais vagas que você está buscando no mercado, que elas tendem a ser bastante parecidas. Agora, claro, a gente sabe que tem um mercado ali que eu também atuei, farmacêutico, e eu não tinha dado tanta ênfase aqui na minha descrição, porque eu preferiria ir para uma outra categoria de serviço. Mas surgiu uma vaga super legal, me indicaram, vou mandar meu currículo. Sim, revisa ele, coloque mais informações sobre essa experiência. Na GUP, por exemplo, o indicado também é que você revise mais aí para cada vaga, porque eles acabam usando muito a inteligência artificial, então é bem importante que esteja alinhado com a descrição. Acho que os currículos muito extensos, então aqueles currículos de 3, 4 páginas, onde a pessoa acaba colocando ou experiências muito antigas, ou tem pouca experiência e aí quer encher de congresso, cursos, que não são tão mais relevantes para a área que ela está buscando. Alguns erros como esse que eu comentei de ser muito pontual na escrita, e também de colocar aqueles currículos esteticamente bonitos do Canvas. Claro que talvez para uma área de marketing, designer, faça mais sentido, mas quando a gente está falando das plataformas ATS, do mercado de recrutamento por inteligência artificial, o básico, ele funciona. Então, é aquele currículo de Word, sem muitas colunas, porque aqueles bonitos, a pessoa coloca assim, inglês, 3 bolinhas. Ok, o que isso significa? É avançado, é intermediário, é fluente? Então, é super importante que a pessoa especifique, e as ferramentas também que ela atua, etc., precisa sempre ter um nível de conhecimento. E por hoje é só. Esse episódio usou áudios e vídeos de doutora Ana Beatriz Barbosa. Se puder nos ajudar, estamos no apoia.se/Carreira em Foco. E também não deixe de nos seguir, estamos no Instagram, @carreiraemfoco_. Indique aos amigos, curta o nosso conteúdo e vamos juntos nessa jornada.